bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, sejam todos bem-vindos. E antes de mais nada, quero pedir desculpa aos amigos pela forma abrupta como terminei a última live no dia 31 de dezembro do ano passado, lembram disso? Foi há poucas horas atrás, mas, enfim, terminei abruptamente pensando que era um problema de bateria. Infelizmente, o problema era maior. O problema era no sistema operacional deste computador. Então, até que resolvesse o problema, passaram-se muitas horas e eu não pude responder aos inúmeros comentários nem às felicitações de Ano Novo dos queridos amigos. Peço desculpas, o problema foi maior do que eu esperava e esses amigos que responderam, então, sintam-se abraçados e recebam aqui o meu cordial Feliz 2024. Eu, infelizmente, não poderei voltar a responder todos os amigos porque novos comentários surgirão e eu não consigo dar conta de tudo sozinho. Mas então está aí esclarecido pela forma do porquê eu terminei a live do dia 31 de forma abrupta. Foi um problema maior do que eu pensava, não era só um problema de bateria. Pois é, acontece, né? Bem, meus amigos, estamos de volta, então, 24 começou e começou quente. Ontem, supõe-se que Israel tenha eliminado um alto comandante do Hamas, um dos líderes, um líder sênior do Hamas, chamado Salah Haruri. Ele foi eliminado em Beirute, segundo as agências internacionais. O ataque aconteceu no subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, onde se encontrava Salah Haruri. Ele e outros militantes do Hamas foram eliminados. Supõe-se que o ataque tenha sido perpetrado por Israel. Digo supõe-se porque Israel não confirmou o ataque. Porém, contudo, os Estados Unidos confirmaram. Dizem sim que o ataque foi feito por Israel. Um drone atacou um prédio, no terceiro andar de um prédio, onde estava o líder do Hamas. A explosão foi realmente muito forte e eu tenho imagens aqui bem pesadas. O corpo deste militante do Hamas, esse comandante do Hamas, ficou destroçado. Claro que eu não posso mostrar as imagens aqui, mas o ataque realmente chama muito a atenção, porque foi bastante cirúrgico. Bem, agora a expectativa é de como o Hezbollah responderá. O Hezbollah já havia dito que qualquer ataque ao Líbano, mesmo que envolvesse pessoas ligadas ao Hamas, seria respondido de forma pesada. Então espera-se agora uma represália por parte do Hezbollah. O ataque foi sim em Damasco, ou melhor, em Beirute, capital do Líbano, e isso certamente fará com que a guerra escale. É a notícia quente de hoje. Bem, outra notícia quente, essa pode ser classificada como continuação da Guerra Fria. Na Guerra Fria havia uma guerra, claro, entre Estados Unidos e União Soviética, porém muito mais no campo da propaganda do que belicamente. Agora a história se repete, há uma guerra em curso entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos já disseram no fim de semana que se a Ucrânia perder, se Zelensky for derrotado, as tropas americanas entrarão em linha de frente de combate diretamente contra a Rússia, o que só fez elevar a temperatura. Mas o que chama a atenção hoje é uma notícia publicada pela Newsweek, também no começo da semana. A Newsweek descobriu que as escolas russas estão ensinando a partir de seus livros que a democracia norte-americana ruiu desde a eleição de Joe Biden. Segundo as notas colocadas de forma oficial no currículo escolar dos russos, equivalentes ao segundo grau aqui no Brasil, é que Joe Biden ganhou a eleição fraudando as eleições. Diz a Newsweek que as escolas russas estão ensinando aos jovens que a América fraudou as suas próprias eleições em 2020.
Os alunos do 11º ano publicaram excertos de seus livros escolares revistos na internet. A Newsweek solicitou uma cópia do editor dos livros didáticos, que declarou que tudo que é publicado nesses livros didáticos é factual e aprovado por Sergei Kravtsov, ministro da Educação da Rússia. A tradução aproximada do trecho que está aí, que aparece na sua tela, diz o seguinte: Donald Trump, estadista e figura pública americana, empresário, nascido em 1946, 45º presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que não havia ocupado nenhum cargo público anteriormente. O homem mais rico de todos os presidentes americanos, nas eleições presidenciais de 2020, voltou a apresentar-se como candidato, mas, como resultado de uma evidente fraude por parte do Partido Democrata, perdeu a eleição para Joe Biden. Isso, então, é o que está no livro didático para alunos do 11º ano. Seria, como disse, equivalente aqui ao 2º grau. Diz também a Newsweek que peças adicionais do livro foram publicadas online. Há uma razão pela qual este livro não está prontamente disponível na América. O livro é extremamente crítico em relação a Joe Biden e a toda a sua presidência. Em outro trecho, o livro inclui uma foto de Biden usando máscara, e a tradução aproximada diz o seguinte: toda a sua carreira política, em relação a Biden, toda a sua carreira política foi acompanhada por escândalos de corrupção. Ele e a sua família têm interesses comerciais na Ucrânia. Para terminar, a matéria diz que a próxima geração de russos será levada a acreditar que a América é o inimigo, como os seus pais, antes deles, também foram levados a acreditar. Os manuais americanos, por sua vez, também pintam Putin como um inimigo e ditador, e os estudantes americanos aprendem que a Rússia é o inimigo, pois os seus pais também foram levados a acreditar que a União Soviética era inimiga. E assim, então, a história se repete. Por outro lado, dentro da América há outro inimigo que não é propriamente russo, mas sim o cidadão norte-americano. Isso quem está dizendo é o fundador, advogado e fundador, também presidente da Rutherford Institute, o senhor John Whitehead. Em seu último artigo, ele disse o seguinte, entre outras coisas: a América está à beira de destruir as próprias liberdades que a definem. O Estado policial chegou. E esse Estado policial, então, é um Estado que se volta contra o próprio cidadão norte-americano. Whitehead diz o seguinte, que no momento a América é o retrato de uma nação em guerra consigo mesma. O povo americano é o combatente inimigo a ser espionado, rastreado, revistado e derrotado. As consequências que recaem sobre os cidadãos, aqueles que resistem ao tratamento injusto, podem ser uma viagem só de ida para a prisão ou até a morte, escreveu o advogado. Agora, em troca de escolas seguras e taxas de criminalidades mais baixas, a porta foi aberta para a polícia militarizada, políticas de tolerância zero em escolas e ataques de equipes da SWAT contra cidadãos americanos. Para Whitehead, entre outras coisas, o governo falhou em proteger nossas vidas, liberdade e felicidade. Os predadores do Estado policial causaram estragos nas nossas liberdades, nas nossas comunidades e nas nossas vidas. O governo não deu ouvido aos cidadãos, recusou-se a cumprir a Constituição e tratou os cidadãos como uma fonte de financiamento, ou pouco mais do que isso. Policiais atiraram em cidadãos desarmados e em seus animais de estimação. Os agentes governamentais, incluindo a polícia local, foram armados até os dentes e encorajados a agir como soldados no campo de batalha contra o pacato cidadão americano. Agências governamentais inchadas foram autorizadas a enganar os contribuintes.
Técnicos do governo espionaram nossos e-mails e ligações, e os empreiteiros do governo ganharam dinheiro travando guerras intermináveis no estrangeiro, entre outras coisas. Bem, então temos de um lado a Rússia ensinando que os valores norte-americanos colapsaram. E aí, como colocar na cabeça de um estudante russo que os Estados Unidos, baseado numa Constituição que prioriza a liberdade, tem algum crédito, uma vez que fraudou a sua própria eleição. Por outro lado, alguém dentro dos Estados Unidos mostrando que este governo, que assumiu o poder sendo lícita ou ilicitamente, tem usado esse poder contra o próprio povo. Está bastante difícil de compreender como essa história terminará. Os Estados Unidos agora, então, estão embarcando cada vez mais numa retórica contra a Rússia. Por outro lado, precisam conter uma enorme quantidade de pessoas que não querem e não aceitam esse governo. É uma luta travada em duas frentes, ao que tudo indica. Uma contra os russos e outra contra os eleitores de Donald Trump. Um inimigo interno a ser batido e um inimigo externo, muito mais poderoso do que o inimigo interno. É claro que a previsão de tudo isso é que descambe, sim, provavelmente numa grande confusão interna, para não dizer guerra civil, antes que os Estados Unidos possam entrar em confronto direto com a Rússia. Esse é o cenário que antevemos para este ano de 2024, como eu já falava nos vídeos anteriores do ano passado. Bem, por enquanto é isso. Esse é o boletim informativo rápido desta manhã. Eu este ano prometo inovar, fazer esses boletins mais curtos, porém voltar mais vezes durante o dia. Seja como for, essa é a perspectiva para 2024 que se abre aí. Será que teremos um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, juntamente com uma possibilidade de convulsão dentro da América? Perguntas que deverão ser respondidas ainda este ano, claro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e também, se possível, torne-se membro desse canal. Afinal, é a sua membresia que nos ajuda a continuar aqui na plataforma. Até depois, se Deus quiser.